Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje a nossa matéria é sobre a Copinha. Na noite de ontem, segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol definiu os 32 grupos da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do país, que chega em 2025 à sua 55ª edição. Ao todo, 128 clubes brigarão pelo título a partir de 2 de janeiro. São 20 estreantes, entre eles o nosso representante, o Mazagão Atlético Clube. A cidade de Osasco será a sede do atual campeão amapaense sub-20, que ficará no grupo 17, ao lado de Osasco, São Paulo, Atlético do Paraná e Ferroviário do Ceará. Mas você sabia que o primeiro clube amapaense a participar da Copinha foi o Clube Atlético Londrina em 1991, que tinha como técnico o Aloísio Munguba. O Londrina ficou no grupo D, sede em Araras e Ribeirão Preto, com União São João de São Paulo, Grêmio do Rio Grande do Sul, Palmeiras de São Paulo e Misto do Mato Grosso. Obteve nenhum ponto, fez 4 jogos, nenhuma vitória, 0 empate, 4 derrotas, 3 gols pró, 17 gols sofridos e um saldo de gols de menos 14. A primeira partida do Londrina foi no dia 6 de janeiro contra a União São João, 6-1 para o time de São Paulo. O jogo foi às 18 horas no estádio Hermínio Ometo, lá na cidade de Araras. O segundo jogo foi contra o Misto do Mato Grosso, no dia 8 de janeiro, às 11h30 da manhã. Placar de 3-1 para o Misto no estádio Hermínio Ometo, em Araras. O terceiro jogo foi contra a equipe do Palmeiras, no dia 10 de janeiro, às 19h30. O placar foi de 3-0 para o Palestra Itália. O jogo foi lá na cidade de Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos, às 19h30. E o último jogo, fechando aí a participação do Londrina na competição, foi no dia 12 de janeiro, às 14 horas, contra a equipe do Grêmio de Porto Alegre. 5-1 é o placar. 5-1 foi o placar lá no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Pessoal, bora acompanhar os gols de União São João e Londrina e também os gols de Grêmio e Londrina, beleza? Vamos acompanhar. O União São João de Araras não tomou conhecimento do Londrina do Amapá. No primeiro gol, João Paulo colocou com estilo, sem chances para o goleiro, 1-0. Pouco depois foi a vez do meia Luiz Carlos dominar, virar o corpo e marcar bonito, 2-0. No segundo tempo, o União continuou no ataque. O João Paulo estourou com categoria o cruzamento de Luiz Carlos, marcando 3-0. O Londrina trocou de goleiro, mas não evitou a goleada. Zé Eduardo cobrou falta com violência e fez 4-0 União. Do zagueiro Nilson, o goleiro Dino fez pênalti em Rui. Ele mesmo cobrou e fez o primeiro do Londrina, 4-1. Mas o jogo estava fácil e na combinação do ataque do União, Zé Eduardo só estourou e fez 5-1. Para fechar a goleada, Zé Eduardo arrancou pela esquerda e foi derrubado dentro da área, pênalti. O próprio centroavante cobrou e fez o 6º gol do União São João de Araras. A próxima rodada do Grupo D da 22ª Taça São Paulo de Futebol Júnior vai acontecer nesta terça-feira no estádio Engenho Grande, aqui em Araras. Na primeira partida, estarão se enfrentando o Misto de Mato Grosso e o Londrina do Amapá, as duas equipes que perderam nesta primeira rodada. Enquanto que no jogo de fundo, o União São João, time da casa, enfrenta o Grêmio de Porto Alegre, que estará fazendo a sua estreia. Também pelo Grupo D, Grêmio e Londrina do Amapá. O Batalhão Gaúcho na ofensiva é Deraldo de 100 pulo, abre o placar, 1-0 Grêmio.
Agora o ataque dos gaúchos é pela direita. E Alexandre atira com estilo. 2-0 Grêmio. Corner pro Grêmio. Cristiano sobe e desvia o projétil. Mais um pro Grêmio. 3-0. Agora o ataque é pelo outro flanco. Ederaldo pega a sobra e atira mal. Mas o goleiro aceita. Veja só. 4-0 Grêmio. Ô goleirão. No segundo tempo, depois da escaramuça pela esquerda, Luciano fica livre e faz mais um. 5-0 Grêmio. Mas o Londrina não se rende facilmente. Faz o golzinho de honra para fechar o placar. Final, Grêmio 5, Londrina do Amapá 1. Pois é, pessoal, tá aí a participação do Londrina na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 91. Agora, pessoal, para ouvir o depoimento do técnico da equipe do Londrina nessa participação aí, a primeira, uma participação inédita do representante amapaense nessa Copa São Paulo. Vamos ouvir o Aloísio Munguba. Exatamente, né, Francelmo? A gente teve essa felicidade, né, de estar junto com a diretoria do Londrina, que não mediu esforços. O Londrina foi o primeiro participante, né, em 91, e as dificuldades eram tantas que o Londrina chegou em São Paulo com apenas 11 atletas e com o Amaral, que era o Amaral Fazendinha, com o tornozelo inchado. Tá? Nós tínhamos Disseu, tínhamos Perereca, Balu, Ronildo, Kekel, Pelado, Rui, que foi quem fez o gol, e outros atletas que não puderam estar no primeiro jogo justamente por causa da dificuldade de transporte. O Londrina conseguiu chegar em São Paulo com 11 atletas no primeiro jogo, justamente contra o União São João. Exatamente, o Lico era o nosso goleiraço, né? E o típico do jogo foi justamente o pênalti batido pelo atleta lateral esquerdo do União São João, que na época não era conhecido, e eu estava como na área técnica, próximo, junto ao Lico, e falei pro Lico, o cara é canhoto, então pode ir pro seu canto esquerdo, seu canto direito, que ele vai bater no canto direito seu. E o Lico não quis atender o meu pedido, né? Achou de vir pro canto esquerdo, e o cara deu-lhe uma petecadazinha que furou a rede no canto direito. Agora, quem era o atleta? O atleta era o cara mais pernudo da competição. Simplesmente o nosso grande Roberto Carlos, que foi da seleção brasileira. Mais algum destaque? No União São João tinha o Roberto Carlos, outros atletas não conhecidos, mas no Palmeiras já tinha o Magrão, jogou pelo Palmeiras, que era o destaque da equipe. Um excelente jogador do elenco do Palmeiras durante anos. E o Magrão era o destaque na época. E como nós tínhamos jogadores como Ronildo, Perereca, Balu e outros, né? O Amaral Fazendinha já estava melhor. Então, justamente, o Amaral foi fazer uma graça de tentar driblar o zagueiro, driblou o zagueiro. Quando o goleiro do Palmeiras saiu, ele deu-lhe uma canetada no goleiro e ficou rindo. Nessa risada dele, o outro zagueiro veio e roubou a bola do Amaral, quando ele poderia ter aberto o placar e ser um jogo diferente. Mas essas são justamente essas coisas que às vezes no futebol a gente perde por causa de não aproveitar as oportunidades. Tá? E já depois aí veio o misto de Cuiabá, um time mediano, eu posso dizer assim, mas o tchan da história também foi o Grêmio. O Grêmio era uma fortíssima equipe, né? E nós tivemos que jogar retrancado, né? Tivemos que jogar retrancado. Tanto é que no primeiro jogo, que foi justamente contra o Palmeiras, que nós chegamos só com 11 equipes, com 11 atletas
para dentro de campo para jogar contra o Palmeiras, e com o Amaral com problema no tornozelo, que eu tive que tirá-lo logo, nós ficamos só com 10, aí a dificuldade foi grande, justamente porque os outros atletas que eram reservas do Londrina foram daqui de Macapá até Belém de navio e de Belém para São Paulo de ônibus, justamente por causa da condição de transporte. Naquela época não se tinha assim, empresários que pudessem dar a sua colaboração para que a equipe chegasse inteira, compacta para uma competição. Eu acho que agora, justamente nessa fase agora, já de bons ganhos, né, e as equipes já têm aqueles apoios necessários para chegar numa copinha, nós jogamos em Araras, né, depois saímos justamente para outra cidade para jogar contra Palmeiras, contra o Misto de Cuiabá e contra o Grêmio. E Mububa, fazendo uma análise dessa participação inédita para o futebol amapaense, você avalia como positiva jogando com grandes equipes do futebol brasileiro? Marcelo, sem comparação, naquela época o Londrina era o Londrina pequenino, para pegar um Grêmio, para pegar um Palmeiras, né? Equipes de nome no futebol brasileiro, né? A equipe que não tinha nome assim era o Misto, ninguém conhecia, não sabia nem de onde era, sabia se o Misto era do Mato Grosso, se era de Cuiabá, e a gente ficou naquela dúvida, será que é de algum interior do Mato Grosso, mas de onde é que é? Mas essas dificuldades foram tantas que o Londrina conseguiu superar e a gente estava tanto de igual para igual, começando jogando de igual para igual, mas depois, devido à superioridade, a gente tinha que tomar consciência que estava jogando com um grande clube e tinha que fazer uma retranca. Mesmo retrancado, jogando com uma boa defesa, a gente não conseguia manter um placar menor. Ano passado estreou na Copinha e batendo já recorde, né? Primeira participação dele passando de fases. O Mazagão hoje é o nosso representante. Parabenizar, né, atualmente o Mazagão, que irá representar o Amapá na Copinha. E como nós somos, como diz assim, somos do Mazagão, né? A gente vai torcer para que eles tenham um bom êxito também nessa, como se diz assim no futebol, né? Nessa engrenagem que não é fácil de um clube amapaense participar de uma Copinha. Como você vê, Mazagão poderá fazer uma boa participação nessa Copinha? Olha, a gente espera que sim, né? A gente torce para isso. Mas a gente não sabe, por exemplo, a gente sabe que o elenco mazaganense, hoje, ele é composto por atletas de outro estado. Salvo engano, tem apenas um atleta amapaense. Os outros atletas são todos, se eu não me engano, de Goiás, ou Goiânia. Aí o que acontece? A gente espera que nesse treinamento que eles já estão treinando, né, os atletas já estão afincados lá no treinamento deles e se afinando para chegar numa competição e tentar que, se não puder lutar de igual para igual, mas pelo menos que represente bem, tanto quanto foi o Macapá. O Macapá teve essa chance agora e o Macapá foi longe, porque o Macapá formou uma equipe, né, e fez os treinamentos adequadamente para essa competição. Então assim que tem que ser o Mazagão. Ele tem que se adequar, se não, aí ver que a equipe está falha em algum lugar, tentar buscar atletas que estejam nas suas, justamente nas suas posições definidas, para que o elenco não vá sofrer um vexame.